Boa noite a todos os que entraram após o início da oração, sejam bem-vindos. E hoje vamos, mais uma vez, continuando aqui esse capítulo sobre a prece. E na pergunta 661, o autor nos traz uma informação muito importante. Kardec e seu grupo realiza a seguinte pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que nos perdoe de nossas faltas? Vamos lembrar aqui um conhecimento muito importante para entendermos essa pergunta. O Pai não condena, não julga, porque Ele é amor supremo e perfeito. Ele é a lei universal que respeita o estágio e o tempo de cada um de nós. Quando nós falhamos em nossas ainda inseguranças, imperfeições, dúvidas, não é ao Pai que ofendemos, não é a lei divina que ofendemos, porque ela está acima de tudo. Mas nós levamos para dentro de nós o sofrimento pela imperfeição e pela energia que acumulamos e que teremos que rever perante cada falta que nós temos. Ou seja, em tudo aquilo que nós falhamos, nós teremos que rever as nossas posturas e os nossos pensamentos. Como nós sempre falamos no kardecismo, como os livros nos ensinam, como a espiritualidade nos orienta. A nossa consciência é o nosso grande algoz. E, ao mesmo tempo, o nosso grande libertador, porque através da consciência interna, da reflexão interna, da avaliação interna, nós julgamos aquilo que nós precisamos mudar, nós avaliamos o que nós ainda não conseguimos, e nós, através da nossa consciência, somos pontuados daquilo que precisamos nos reformar. Quem nos assiste nesse processo de avaliação? Os nossos mentores, os nossos irmãos espirituais, que nos ajudam a despertar a consciência para a luz, e onde o despertar desta consciência inclui avaliar as nossas imperfeições. Então, quando nós nos dirigimos a Deus para pedir perdão, o Pai, a lei perfeita, os mentores mais evoluídos nos olham com um acolhimento profundo de um filho, uma criança, que percebe a sua falha e vem ao encontro do Pai solicitar uma nova chance. Essa chance já está dada para nós, porque nós teremos a oportunidade da evolução, independente do tempo que demorarmos, nós teremos a oportunidade do reparo. Nós encontraremos à nossa frente a reavaliação. A experiência que nós ali sucumbimos, ela voltará. Quanto mais cedo nós nos livramos das imperfeições, menor a volta dessas problemáticas não resolvidas. Então, quando nós nos ligamos ao alto, como diz a pergunta, para pedir perdão, na verdade é um exercício de reflexão individual, interna, da nossa caminhada. O alto vê isso como uma postura de grande humildade, porque quando nós nos dirigimos ao alto e assumimos verdadeiramente que erramos, nós estamos nos tornando um pouco mais simples, aceitando que não somos perfeitos e que erramos. E pedimos uma chance de mudança, e essa chance já está dada, porque a evolução é permanente, contínua. Quando nos ligamos a Deus, ao alto, o que o alto espera nesse momento? Que nós, de verdade,
tenhamos a compreensão de onde falhamos, de onde aquela dificuldade nos lesa, de onde aquele mau gênio, vamos dizer entre aspas, né? Cada um conhece o seu mau gênio, porque todos o temos, a intolerância, o orgulho, a pouca caridade, o julgamento, tudo aquilo que ainda fazemos na Terra, e nos ligamos a Deus, nesta avaliação, nesta busca de perdão, é um perdão que pedimos a nós mesmos. É um reconhecimento, quando verdadeiro, da nossa ainda dificuldade perante a luz suprema que nos habita, que é perfeita, que é a centelha de Deus. Todos nós ainda falhamos diariamente. Eu posso dizer que eu ainda falho a todos os minutos, ou em pensamento, ou em atitude, ou em intolerância, nós falhamos muito ainda. Nós nos irritamos muito com o mundo que nos cerca, seja o semelhante, seja a situação que estamos inseridos, seja o trabalho. E quando nós percebemos isso, que ainda precisamos desenvolver um pouquinho a paciência, a tolerância, a humildade, a fé em Deus, nós pedimos essa chance. E o alto nos abraça, porque quer que nós tenhamos a compreensão que quando nós percebemos e nos dirigimos ao alto, é um grande avanço que fazemos. E quando realmente erramos e nos abrimos na verdade do erro, nós temos a convicção do erro, muitas vezes a energia de reparo já está resolvida, já está lavado de dentro de nós. Não é necessário, às vezes, aquele novo confronto com a situação, porque de verdade nós reconhecemos o erro e sabemos que não vamos repeti-lo. Então é como dizem os espíritos para nós. Quando a prece voltada ao alto, no reconhecimento e na busca do perdão, se ela realmente representa a mudança dentro de nós, ela é perfeita, ela é válida, ela é construtiva. Mas vamos lembrar sempre que quanto mais evoluímos, mais essa consciência estará pontuando as nossas faltas. Então, às vezes a gente fala, quanto mais eu rezo, mais eu erro, quanto mais eu caminho, mais eu caio, quanto mais eu estudo, mais eu percebo, mais eu falho. Na verdade, não é isso que está acontecendo. Na verdade, quando nós progredimos, a consciência é lapidada, a consciência é uma luz clara dentro de nós. Na hora que a gente faz, a gente já sente aquele mal-estar. Na hora que a gente está no crescimento espiritual, a gente fala uma besteira, agride alguém, deixa de atender alguém, a gente até volta. Nossa, aquela pessoa precisava daquele auxílio. Quantas vezes a gente não volta? Não, deixa eu fazer diferente. Na mesma hora. O que é isso? É o despertar da consciência interna. Porque a consciência, ela é o conhecimento e é autoaprimoramento. Quanto mais nós evoluirmos, mais nós nos cobraremos. Quando a gente está num processo primitivo, não vem uma cobrança, porque a gente não tem consciência da lei divina. Hoje nós sabemos qual é a lei divina, o que a lei divina espera de nós. E quando nós falhamos, aquela luz acende rapidamente. Que bom que ela está acendendo. Não é para gerar culpa, não é para gerar autopunição, depressão, não. É para resultar em reforma. Que a autopiedade, na verdade, é um grande orgulho. Eu não mereço, eu não consigo, eu errei mesmo, mas eu sou um imperfeito, então eu vou falhar mais porque eu não mereço.
eu mereço o mesmo sofrimento eterno. Não, isto é vaidade. Então os espíritos nos respondem, quando esta prece representa mudança interna, esclarecimento, ela é válida. Mas para Deus, a prece, ela não vai, se eu falar, por exemplo, eu tenho uma falha, eu pedir a Deus, me perdoe. Vai, quando verdadeiramente ela vai nos auxiliar, nos elucidar e nos tirar muitas vezes as provas. Mas a lei é tão perfeita que aquilo que não está verdadeiramente lapidado vai reencontrar a nossa vida. Tem que ser muito de verdade nessa prece para que a energia do erro não seja... É uma lei física. Nós emanamos e ela volta. Meu pensamento volta. Não na força que eu emanei, mas numa intensidade muito maior. No bem e na falha. Então, quando nós entendemos que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles são um bumerangue, né, que fala, que vai e volta, né, eu não sei, é bumerangue, e que volta mais rápido e volta mais forte, e neste tempo de quarta dimensão, porque nós já estamos vivendo na quarta dimensão na Terra, para a mudança planetária, ela vem mais rápido. Ninguém está esperando a próxima encarnação para rever as suas dificuldades, está vindo agora. Por isso que está tão, às vezes, vamos dizer assim, entre aspas, trabalhoso o caminho na Terra. Vamos dizer trabalhoso, vamos falar direitinho, trabalhoso, não pesado, trabalhoso. Porque realmente nós estamos já vibrando na quarta dimensão. É uma dimensão que já sai da tridimensionalidade. Nós já estamos sentindo as energias espirituais muito fortes. Nós já sentimos, a nossa intuição está mais lapidada, está mais exaltada, os nossos pensamentos. Então, tudo que a gente faz volta muito rápido. Então, o Pai, quando nós pedimos perdão, a espiritualidade não pode tirar tudo da nossa frente. É um exercício. Nós fazemos, é uma lei física, ela volta. Mas quando de verdade e exalta a reforma, ela é muito válida. Então, os caminhos, às vezes, não podem ser mudados. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma atitude drástica, uma atitude que muda a vida do meu semelhante, que tira meu semelhante do caminho que ele estava. Uma situação grave. Eu me arrependo com o esclarecimento espiritual. Eu peço perdão, eu me arrependo. Mas mesmo esclarecida do erro, muitas vezes o alto nos dá o privilégio de revermos a situação para que a nossa consciência interna realmente se alivie. Imaginem, eu faço muito mal para alguém. Eu percebo esse mal, eu me arrependo. Eu me sinto livre, né, do remorso, da culpa. Mas o alto me dá o privilégio de refazer a situação para me sentir liberta. E quando nós lesamos o semelhante, a situação volta para que a gente se sinta comprometida com o acerto daquilo que nós erramos. O alto é tão maravilhoso que ele faz isso de forma perfeita. Ele traz de volta a situação quando nós já amadurecemos, quando nós já temos condição de fazer diferente. Então, a prece verdadeira do perdão está ligado a nós. Está ligado à nossa consciência. Porque o Pai não julga. Quando a gente entende que o Pai não julga, que quando nós desencarnarmos, nós encontraremos aquilo que nós sentimos de nós em relação ao meio e não o que o alto vai propor, quando nós temos consciência de que nós vamos viver no espiritual o que nós pensamos e o que nós desejamos, o alto nos mostra, né, o divino dentro de nós.
Então, a responsabilidade vai aumentando. A responsabilidade em acertar vai aumentando. Todos nós erramos. Se não nesta encarnação, gravemente em outras. E teremos a oportunidade do reparo. A prece sempre vai nos sustentar. Porque nesta conexão com o divino, com o alto, através dos emissários, através dos anjos de guarda, através das falanges curadoras, nós acalentamos a nossa alma, nós aliviamos a nossa consciência e nós construímos um projeto de reparo junto aos nossos irmãos maiores. E agora, nesta encarnação, está sendo nesta mesmo, para a gente correr aí para entrar na nova era, projetos feitos durante a noite, quando estamos dormindo, estamos ali junto com a espiritualidade. Então, a prece, o olhar ao céu e dizer, me ajude, eu errei. Vem o bálsamo de alívio e vem o projeto para a reconstrução do erro. Tá bom? Então, eles respondem o seguinte, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Por isso que nós reencontramos a situação e fazemos corretamente. E se errarmos, se não conseguirmos, terá uma nova chance. O pastor espera até a última ovelha. Nós vamos falar sobre isso nesse capítulo. O que Deus quis trazer através de Jesus para nós, quando ele fala no seu rebanho. O rebanho tem a ovelhinha que é maravilhosa, tem a ovelhinha que é preguiçosa, tem a ovelhinha que é rebelde, tem a ovelhinha que foge do pasto, tem todas as ovelhas lá. E nós vamos estudar nesse capítulo ainda o que isso representa. Não é? Então, a prece é maravilhosa, nos sustenta, e a ação do reparo ocorrerá. Porque é no reparo que nós vamos nos sentir realmente em paz com a espiritualidade, que a gente joga para fora, mas na verdade é lá dentro. O mal que eu fiz ao meu semelhante, a hora que eu ajudo aquele semelhante que eu prejudiquei, aquilo está resolvido dentro de mim. A hora que eu passo reto por um irmão sofredor, e que num outro momento eu volto e amparo, aquilo já se aliviou dentro de mim. Porque é na atitude que nós vamos aliviando as nossas imperfeições. E aquilo que hoje temos como talento e qualidade, tenham certeza que muitas vezes são oriundos de reparos do passado. Né? Então, nós estamos certamente no local de trabalho, de família, no local correto, onde lá atrás estas arestas ocorreram, essas dificuldades ocorreram, e hoje os talentos são o resultado do acerto, do fazer corretamente, do buscar a perfeição naquilo que nós falhamos. São os nossos talentos, as nossas buscas, os nossos sonhos, as nossas verdades. Se hoje eu falo o Evangelho, é porque em outro momento, certamente, eu menosprezei o Evangelho. Eu não utilizei adequadamente a palavra do Pai. Provavelmente eu estava ali ligada aos falsos profetas, me valorizando por saber a palavra. Então, volta a oportunidade. Voltem. Façam agora, sem ganho material, sem orgulho. Por isso que nós encontramos uma Dona Norma e uma Seara da Paz. Para lá encontrarmos este amparo dos acertos que podemos ter entre nós,
junto ao estudo, junto ao trabalho espiritual, junto às curas, junto ao trabalho social. E isso se espalha na nossa família, na rua, onde nós estivermos. Nós temos a graça hoje de ter uma seara, uma dona Norma que nos acolheu, que tem uma casa na espiritualidade. O que o alto espera de nós? Somente a boa vontade. Eles preparam o nosso caminho nas nossas imperfeições para nos ajudar. Então, aquilo que hoje nós fazemos bem não pode ter orgulho, porque é resultado de um trabalho anterior, de erros e acertos lapidados para hoje conseguirmos. Por isso que o orgulho é bobagem. Porque aquilo que nós acertamos bem hoje está ligado a uma construção passada que às vezes não foi tão bonita. Nós vimos isso nos estudos sobre os processos karmáticos, sobre os processos de reencarne, né? E nós vamos aprendendo com isso. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? Então, tem utilidade orar pelo outro, se cada um tem o seu desenvolvimento, o seu esclarecimento, se Deus deu a cada um o seu percurso. Às vezes a gente fica um pouco incrédulo e fala, mas será que vai adiantar eu fazer uma prece para aquele irmão? Será que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que a situação Nós não sabemos nada. Quando a gente determina, vai ser assim, Deus nos dá uma chacoalhada, o alto nos dá uma chacoalhada e nos mostra que quando eles intervêm, eles podem tudo. Eles podem modificar qualquer situação. Devemos, podemos e temos a obrigação de orar pelos nossos semelhantes. Por quê? Porque quando oramos pelos nossos irmãos, pela prece, de verdade, né? Não é aquela prece por obrigação, da boca para fora, aquela prece que é assim descuidada, né? Aquela prece que todo mundo faz, a gente faz também, não. Aquela prece como Jesus fazia, ele se recolhia e orava em silêncio, e dividia com os apóstolos a sua sabedoria, e se recolhia diariamente ao deserto, para orar, para se ligar a Deus, para se refazer, e para pedir por nós. Jesus pedia por nós, como pede até hoje, e luta até hoje por nós. Então nós temos a obrigação, na verdade, moral, não obrigação material, obrigação moral de orar pelos nossos semelhantes, porque tudo que nós pensamos terá um alvo, e esse alvo, quando dirigido a um irmão, ele estará lá, naquela aura. E é muito lindo, nós vemos um irmão que às vezes está em sofrimento, e ele envolto em luz, pelas preces de uma mãe desesperada, pela prece de um irmão no anonimato, pela prece da espiritualidade. Aquela energia naquele momento não está sendo utilizada porque o irmão está tão fechado que nada ali absorve. Mas na hora que aquele irmão tem o pequeno estalo pela vibração que o cerca de luz, que o ajuda a perceber, a mudar a frequência de pensamento, todo aquele manancial, toda aquela luz imediatamente envolve o nosso irmão. O que é o passe? Nós estamos ali em oração, um grupo, e o irmãozinho necessitado. Às vezes o irmãozinho chega na casa, não coroa, não conhece a espiritualidade, vem de uma outra doutrina, não importa. Precisando, necessitado, ou nós mesmos, quando vamos à seara, eu estou em tratamento na seara. Então, todos nós precisamos em algum momento de ajuda. E esta ajuda, ela entra imediatamente quando esse irmão está envolto em luz de oração. O nosso pensamento tem força sobre o semelhante. Nós temos que orar, nós devemos orar pelo nosso irmão. Aquela energia salutar será utilizada, porque nada que é dedicado no bem ou no mal se perde. Tudo tem. A partir do momento que eu penso, aquilo já vai ter um destino e já vai ter um efeito. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem.
atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que desejam fazer. A gente tem que escolher, na nossa condição de evolução, nós oramos por um monte de coisa que às vezes não tem sentido, né? Então, a gente ora por coisas que a gente acha que são coisas materiais. E quando nós vamos evoluindo, os irmãos de planetas já de luz, irmãos de planetas já de regeneração, são orações voltadas à evolução, ao esclarecimento. Nós ainda oramos por muita coisa, solicitando coisas materiais, resoluções práticas, que muitas vezes nós nem sabemos se é realmente o melhor para nós. Mas a prece é um pensamento e uma vontade, como nós estudamos, começa aqui o pensamento, tudo vem do pensamento. Mas o cardíaco o que é? A força, a vontade, a emoção, tudo é o pensamento. A fé vem do pensamento, a prece é o pensamento, mas unido à vontade, unido à expansão da centelha divina, tem efeitos que nós nem imaginamos que somos capazes. Nós falamos no comecinho desse capítulo que nós não temos a menor noção da força mental que temos e pouco utilizamos ainda. A ciência já nos trouxe esse conhecimento, que nós utilizamos pouquíssimo do que nós trazemos de condição de raciocínio, de pensamento, de utilização do nosso cérebro. Na prece é a mesma coisa, nós utilizamos muito pouco a força que nós temos. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação, deixa eu pôr o óculos aqui, um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que fazemos para o trem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos os bons espíritos, que lhes virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo. As dos lábios não vale nada. Os espíritos se preocupam muito em falar do falso profeta em todas as passagens desse livro. Se vocês perceberem, toda hora eles falam. Tem que ser de verdade. Não adianta ser falso profeta. Não adianta ser fariseu, que não vai resolver. A prece tem que ser de verdade. Querer o bem do semelhante. Pedir pela sua melhora, pedir pela sua cura, seja espiritual, seja pelo seu pensamento, seja pelo seu auxílio material. Quando a gente vê o irmão em condição de rua, o que a gente pensa? Que Deus ajude ele a ter uma casa, que Deus ajude ele a ter um conforto. A gente pede tudo, e tudo é válido, porque é amor ao semelhante. Mais evoluídos, nós pediremos força espiritual, consciência para reforma e mudança de caminho, aceitação das provas. Mas, atualmente, na nossa condição, hoje mesmo, meu filho falou que tirou E na prova de física, eu falei, meu Deus, eu preciso pedir a Deus que ele melhore essa nota. E a gente pede pela nota, a gente pede pelo trabalho, a gente pede por tudo. Nós pedimos muito pela cura física, quando muitas vezes nós não sabemos que aquela situação de doença é a cura do espírito. Mas está válido. Nós devemos nos unir e pedir pela melhora do semelhante, para que aquelas vibrações auxiliem o nosso irmão, para que ele possa se reerguer, se sentir melhor, para que ele não sofra. As preces são, como diz no livro dos Espíritos, como diz no Evangelho, como diz no livro dos Médiuns, como diz em todos os momentos da literatura de André Luiz, auxiliar o nosso semelhante pelo pensamento. E quando nós pensamos no nosso irmão, para que ele esteja bem, nós já estamos solicitando, junto aos nossos protetores, que veem tudo que nós pensamos, visualizam os nossos pensamentos, onde o foco do nosso pensamento está indo, e eles vão em auxílio. Vão em auxílio. O que Jesus fez com Lázaro? Intercedeu para a cura.
A força de Jesus não se compara à nossa. Automaticamente ele conseguiu intervir. O pensamento de cura, a doação de amor, a certeza que Jesus tinha na reabilitação, levanta Lázaro. Então, nós devemos orar por nós e pelos nossos semelhantes sempre, sempre. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas, é o que a gente mais faz, né? E desviar-lhe o curso. Como a gente faz isso? Meu Deus, tira da minha frente esta prova, tira da minha frente este caminho. Como nós pedimos isso? Acho que é o que eu mais peço também. Alivia. Nós podemos pedir o alívio, mas o que nós tivermos que passar nesta encarnação, já na condição que estamos, ali assinado por nós, né, de acordo, que antes de nascer nós acordamos tudo. Acordamos ali, assinamos espiritualmente a caminhada que temos, a família, as provas, os caminhos profissionais, a condição material, os sofrimentos espirituais que trazemos, os desafios, as missões, porque todos temos missões. As metas estão claras e nós assinamos por elas. Quando nós oramos, o que acontece? Essas provas não necessariamente são tiradas da nossa frente, mas elas alcançam o equilíbrio, a força, para que elas deixem de ser uma expiação e se tornem um aprendizado, vamos dizer até suave. Quando nós não temos a força da fé, a força da prece, a convicção de Deus, a prova fica dificílima, porque não tem saída. E nós já passamos por isso, se não nessa encarnação, em outras anteriores. Nós temos no nosso espírito o aprendizado de carregar a provação, carregar a expiação, sem a força interna. E certamente não foi fácil. Hoje nós temos, através do esclarecimento espiritual, a condição de passar pelas provas de uma maneira muito diferente. Sabendo que essas provas, primeiro, são temporárias, estamos lapidando uma consciência espiritual. Tudo que começa em provação termina, e o resultado, quando bem aproveitado, é a luz. Então a gente vai na prova ali reclamando, pedindo que seja tirada da frente, mas já com a consciência, mesmo que pequena, de que a gente tem que enfrentar aquilo, e enfrentar bem, da melhor maneira possível. E como nós fazemos isso? Como nós estamos aqui. Através do esclarecimento do estudo, da fé, achar respostas para essa caminhada, vamos dizer assim, trabalhosa. É através do kardecismo, é através da força divina, é através da fé, que estas situações podem não ser retiradas, mas junto aos bons espíritos elas vão ficar bem mais fáceis. E quando esta força interna se expande, quando a crença em Deus aumenta, quando eu me sinto ancorada pelos guias, fica mais fácil. Nós sentimos que nós não estamos sozinhos. Nós sentimos que só vai acontecer o que realmente tem que acontecer, que os guias não vão pôr nada além do que a gente merece. Que nós estamos ancorados para o caminho certo. Que nós vamos pela porta estreita, mesmo que difícil. Tudo isso nos dá a força para seguir. E é o que fala essa pergunta. Dá para tirar da frente, rezando, orando, abrindo o coração a Deus, falando para os nossos mentores, está muito pesado, a gente fala isso, está muito pesado, às vezes eu falo, está pesado, está difícil, me ajudem porque está... A gente pensa isso, está pesado.
nos tirem, nos ajudem, nos libertem. E eles vão fazer isso de que maneira? Nos mostrando o caminho mais certeiro, nos mostrando através do desdobramento noturno, através das orientações dos guias à noite, através das pessoas que falam pelo alto, porque a gente acha que não, mas o alto utiliza quem tem abertura espiritual para falar por eles. A palavra é clara quando nós estamos em sintonia com o alto. Ah, eu não vejo os espíritos, eles falam o tempo inteiro com a gente. Ou por situações, ou por exemplos, ou por intuição. Então a caminhada fica mais fácil. Porque a prece e a fé nos liberta do desespero. As provas ficam serenas. Nos resignamos. É isso que eu tenho que passar, então eu vou passar isso com confiança. A vida é eterna, os espíritos me assistem, então se eu estou passando por isso, o resultado vai ser positivo. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a nossa resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos este a força de suportá-las corajosamente. Menos nudes elas vos parecem. Deixa eu pôr o óculos. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Aí vem uma coisa linda que Jesus nos trouxe. Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente está fazendo a nossa parte? Então não está na nossa mão. Estamos orando, estamos aceitando, estamos cumprindo, estamos ali nos dirigindo pela nossa intuição divina, pela nossa prece, pela nossa consciência. Então não está na nossa mão. Fica muito pesado quando nós estamos nos sentindo ali perdidos. Então, quando nós nos ajudamos, nós confiamos, nós nos acalmamos, nós nos unimos. O que estamos fazendo aqui? Nos unindo. Em prece, em fé. O céu nos ajuda, o alto nos ajuda. E muitas vezes nos poupa, sim, de muito sofrimento. O alto pode reverter provas, muitas são revertidas. Porque quando há uma profunda mudança, não tem necessidade de todo aquele peso naquela prova. Já tem humildade, já tem resignação, já tem aceitação, já tem confiança do alto, já tem o amparo da espiritualidade. Isso é para todos nós, né? Nós, em algum momento, nós sentimos que está pesado, e quando isso ocorre, vamos lembrar dessa passagem. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E o céu representado pelos nossos guardiões, pelo alto, pela espiritualidade que nos acompanha. Bem o sabeis. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que de vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Aqui tem uma outra questão. A gente tem as provas que nós já trazemos, e aquelas que nós acumulamos nesta vida. Então, já traz o trabalho da outra encarnação, do projeto de vida. Aí aqui a gente acumula mais, aí complica. Então, a prece nos liberta de novas faltas. A ligação com Deus, com a espiritualidade, nos liberta de novas pedras no caminho. Se já tem algumas, não vamos pôr mais no caminho que vai complicar. Todavia, deixa eu ver onde eu parei.
Além disso, tá bom. Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Nós somos ouvidos, sim, e muitas coisas são libertadas do nosso caminho, sim. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não vos faz o vosso favor de um milagre. É muito comum isso. A gente pede alguma coisa, não consegue, mas Deus não me ajuda, Deus não me ouviu, minhas preces não adiantaram nada. Eu sei se aquilo que eu pedi é correto, é justo, é digno. Enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia de vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, às vezes não, sempre, né? Quando a gente pede ajuda numa prova, não vem o alto lá e tira tudo na nossa frente. Ele vai nos mostrando o que fazer. E quando nós fazemos aquilo sintonizado ao alto, dá certo. E a gente sente uma grande alegria de saber que aquilo que nós não conseguíamos foi realizado por nós, foi uma conquista nossa. Isso dá uma satisfação enorme. Talvez a gente não tenha consciência disso agora, mas aqueles talentos que nós trazemos são sucessos anteriores, oriundos de provas, oriundos de dificuldades. Hoje a gente tem alegria por alguns talentos, por algumas dádivas, por algumas bênçãos. Essas bênçãos não vieram ao acaso. Elas foram trabalhadas. Uma boa família, um bom relacionamento, capacidade intelectual, saúde física, harmonia, paz de espírito, alimento. Foram conquistas trabalhadas. Provas que nós já vivemos, né? Então eu vou parar, que eu já falei muito e falei rápido. Hoje eu senti que eu falei rápido, né? Desculpa.